Olá, minha galerinha do 8º ano, tudo bom com vocês? Tenham uma boa tarde e vamos dar início à nossa aula, mais uma aula, uma videoaula, né, para vocês. Estamos com a esperança de que, se Deus quiser, no próximo mês, quem sabe a gente vai voltar às nossas aulas normais, né? Até lá, vamos ter que continuar com essas, né, gente? Eu gostaria que vocês estivessem com o livro de vocês, né? Como sempre, eu tenho que mostrar, para lembrar que vocês têm que estar com esse livro em mão. Nunca, jamais podem esquecer. E como de costume, eu sempre faço a correção das atividades anteriores, né? Então, não vai ser diferente. Hoje nós vamos corrigir a atividade que vocês fizeram. Eu passei para vocês copiarem no caderno 5 questões, que foi falando sobre o mundo dividido, organização, consumido, reinvenção do sistema capitalista, o desenvolvimento do capitalismo, mutações capitalistas, capitalismo comercial e capitalismo industrial. O que a gente trabalhou na aula passada, né? Que tivemos o início do capítulo 2, que tem como tema o sistema socioeconômico. Aí eu passei 5 questões, gente. Vamos ver aqui a correção. A primeira questão que eu passei foi: o que é o sistema capitalista? Com certeza, quando vocês foram ler na página 71, vocês já encontraram essa resposta. O que seria o sistema capitalista? O sistema capitalista é o regime político-econômico em que os meios e instrumentos de produção são propriedades privadas. Estimula-se a liberdade de iniciativa e o lucro como principal objetivo, certo? Essa era da questão de número 1. A questão de número 2, vocês iam falar sobre o feudalismo. O que seria o feudalismo? Qual a influência na política o feudalismo traz? Vamos ver aí, ó. O feudalismo foi um sistema político-econômico e social colocado em prática na Europa durante a boa parte da Idade Média, certo? Quem acrescentou mais alguma coisa, sem problema. Quem fez até aí, também está ótimo. Aí fala também sobre o feudalismo, fala os senhores feudais, qual eram as pirâmides dele, como era chamado, qual era o objetivo deles, né? Ele tinha um domínio, né? Como feudos, ok? Que também se encontrava na página 71, certo? Na questão de número 3, vocês iriam para a página 72, que eu pedi para vocês escreverem as mutações capitalistas, cada uma delas, entre o século XV e o século XVIII, que ele vai falar sobre mercantilismo, não é isso? O outro ponto, eu vou falar só os pontos que com certeza vocês copiaram bem direitinho. O segundo ponto, que fala do século XVIII e a metade do século XIX. O terceiro ponto, que fala sobre a metade do século XIX e o início do século XX. O ponto 4, que é a terceira década do século XX. E o último, o final do século XX. Aí cada um deles vocês iriam falar sobre eles, né? Ok? A questão de número 4 era para vocês definirem o que seria capitalismo comercial e capitalismo industrial. O capitalismo comercial, que seria o capitalismo comercial, ele serve para quê? Qual era o objetivo dele? Qual era a denominação dele? Essa fase da história do capitalista se consolidou na Europa Ocidental entre o século XV e o século XVIII, a partir das grandes potências iniciais, como Portugal e Espanha. Depois, Países Baixos, como a França e a Inglaterra. E assim por diante. Se vocês fizeram só até aí, beleza. Se acrescentar mais alguma coisa, sem nenhum problema, certo? O capitalismo industrial é o que acumulava, é exatamente a acumulação de capital gerada pelo mercantilismo que favoreceu o desenvolvimento de uma nova realidade socioeconômica. Se você falou mais adiante, falando com mais abrangência, sem nenhum problema, também estava na página 73, ok?
Tanto o item A quanto o item B estava na página 73. Certo, galerinha? A questão de número 5 também está na página 73, que pede para vocês falarem qual era o objetivo das grandes navegações. O objetivo era o enriquecimento de uma elite privilegiada nos centros de poderes das metrópoles. Se você fez até aí, se tiver acrescentado mais alguma coisa, sem problema. Ok? Esse foi o exercício que eu passei da aula passada, certo? E como costume, eu sempre gosto de fazer a correção antes, para a gente poder dar continuidade. Tia, vamos dar continuidade no mesmo capítulo? Sim, vamos dar continuidade no mesmo capítulo. Porém, nós vamos falar sobre o capitalismo financeiro e as metrópoles. O que seria esse capitalismo financeiro e as metrópoles? Do que fala? Ele fala exatamente sobre o desenvolvimento de novas tecnologias, a partir do crescimento do processo de industrialização do final do século XIX e o início do século XX. Aí é onde vem as concorrências, as grandes indústrias, né? Então, com essas concorrências das grandes indústrias, infelizmente, acontece o desaparecimento das pequenas indústrias. As pequenas indústrias já não têm tanta importância quanto as grandes indústrias, né? Aí vai a concorrência, a briga de poderes, que aí é onde fala mais adiante, na página 75, que vocês vão ler tanto a 74 quanto a 75, até a 77, melhor falando, para vocês entenderem melhor o exercício para poder responder, que eu vou passar logo em seguida. Na página 75, ele também vai abordar a crise de 1929 e o keynesianismo. O que seria, tia, esse keynesianismo? É onde ele vai falar de um grande acontecimento histórico que já aconteceu, que eu sempre gosto de abordar. Primeira Guerra Mundial, tia, 1914 a 1918. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Esse ponto aqui da crise de 1929 e o keynesianismo, ele vai falar do fato histórico da Primeira Guerra Mundial. Tia, ele vai falar só da Primeira Guerra Mundial, ele vai falar de dois fatos históricos, de dois acontecimentos, né, que queira ou não, teve um desequilíbrio na economia. Que nesse parágrafo ele vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que tem a data que eu acabei de falar, e também tem a crise da Bolsa de Valores. Lógico que com esse acontecimento da Primeira Guerra Mundial, aí onde aconteceu muita destruição, a economia foi lá embaixo. Gente, foi a diferença dessa terceira, da segunda e da terceira. Bom, a segunda também foi violenta, né? E afetou a economia. Tia, e essa que nós estamos vivendo agora, a terceira? Está sendo mais complicada ainda, porque o inimigo está sendo invisível, como vocês virem falando na televisão, né? Então, ele vai falar dessa Primeira Guerra Mundial, que afetou a economia, como assim essa da terceira também, que está nos afetando economicamente, né, gente? Falta de emprego, desemprego grande demais, as grandes empresas, as grandes indústrias, enfim. Lerem com bastante atenção que vocês vão entender melhor, certo? E também na página 77 ele vai falar também sobre a crise da década de 1970 e o neoliberalismo. Que aí, se vocês lerem com bastante atenção, vocês vão entender o porquê que a tia falou da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial também vai falar nesse ponto aqui dessa página 77, certo? Tia, por que a senhora falou também sobre essa segunda que nós estamos vivendo? Porque, gente, nós estamos falando sobre capitalismo, nós estamos falando sobre economia. E tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial afetou economicamente todos os países. E por que não dizer essa terceira que nós estamos vivendo agora? Porque ela está afetando o mundo inteiro. Ou seja, economicamente todos os países. E o que é pior, que é um vírus invisível, que a gente fica procurando o máximo se proteger, né, para não ser atingida, mas nós não estamos livres de ser atingida, infelizmente. O que nós temos agora, o nosso grande líder é o nosso Senhor Jesus Cristo para nos livrar, né? Mas até lá nós temos que lutar, tá certo? Bom, essa é apenas uma pequena introdução do que vocês vão fazer,
certo? Com esses 3 pontos que eu acabei de falar, gente, esses 3 pontos que foi capitalismo financeiro e neoliberalismo, e a crise de 1929, e o keynesianismo, e a crise da década de 1970 e o neoliberalismo, esses 3 pontos vocês vão ler com bastante atenção e vão responder às atividades que estão no livro de vocês entre a página 78 a 80, certo? Vocês vão ler com atenção e responder. Ok? Como de costume, eu sempre falo, todas as atividades que vocês fizerem, me mandem no privado, tira foto e me mandem no privado para me corrigir. Ainda tem muitos alunos que não me entregaram as atividades ainda, e aí fica difícil de eu avaliar esse aluno. Outra coisa também, gente, por favor, quando vocês tirarem a foto da atividade de vocês, que vocês me mandarem no privado, se identifique, porque às vezes não tem foto de vocês, não tem o nome, aí fica difícil para mim poder conseguir adivinhar, né? Não posso adivinhar, é proibido, tá bom? Então, por favor, se identifique, lerem com atenção, qualquer dúvida, estou aqui, é só me chamar no privado, tá certo? Bons estudos, qualquer dúvida, estamos juntos, tá bom? Beijo e boas aulas, tá certo? Tchau, galerinha!